Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Eu chamo esse de pela fé porque descarna e escalpela o indivíduo todo e é a razão de muita loucura, de muito suicídio de parentes, de muita descrença amarga para o resto da vida, essa imposição de que todo doente que recebeu uma oração de fé vai ficar curado. Não é verdade. Tem muita gente que crê e morre. Porque morrer e viver são realidades que estão para além do que eu, como homem, quero, desejo ou imponho em relação a qualquer outra pessoa. Existe a dimensão totalmente misteriosa e pessoal do vínculo de Deus com a pessoa. Morrer é bom. Esse é que é o problema. É que crente diz que está salvo, mas é apavorado em relação à morte. São os caras mais medrosos que eu conheço acerca da morte, são os crentes. Mas eles dizem que vão para a glória. Conversa fiada, não creem. Eu creio, meu filho morreu, eu chorei de dor egótica, porque eu não ia ter mais a presença dele comigo, era uma questão muito mais de autossatisfação, dor pessoal, mas de outro lado eu sabia que ele tinha entrado em glória absoluta. Aí me perguntaram, se Deus lhe desse a alternativa de trazer seu filho de volta à vida, o senhor faria isso? Eu disse, Deus me livre de fazer um negócio desse. Eu vou tirar o cara lá da glória, trazer o bicho para esse negócio aqui. Deus me livre. Eu não estou procurando morrer, mas morrer já não significa nada para mim. A minha única preocupação na morte é se eu ajudo, deixo minha mulher, meus filhos vivendo bem, com felicidade. Agora, a morte não é um problema para mim, eu já passei da morte para a vida. Foi o que Jesus disse, quem crê em mim já passou da morte para a vida. Quando ele ressuscitou Lázaro, foi assim também. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, fisicamente viverá. E todo aquele que, vivendo, crê em mim, jamais morrerá eternamente. Vai passar direto. Não tem nem esse registro, é só glória, é sair dessa relatividade absoluta, desse lugar onde você bate os braços o dia inteiro para não se afogar, e entrar na elevação sublime, daquilo que olhos nunca viram, ouvidos nunca ouviram e que nunca subiu ao coração humano e que é aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Então Paulo também disse uma coisa linda, escrevendo aos Coríntios, ele disse, porque tudo é vosso, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas do presente, sejam as coisas do porvir, tudo é vosso e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Então, vida e morte, a vida, como Paulo disse, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, meu Deus, eu só estou no lucro. Eu não tenho como perder alguma coisa. Aqui é Cristo. E quando eu partir daqui é ganho, é lucro, é o indizível. E agora, é difícil as pessoas assumirem isso, porque quanto menos fé e amor há no mundo, mais apego àquilo que é só temporário. As pessoas ficam agarrando a temporalidade como se ela fosse eterna. E é por isso que tem gente que tem dinheiro aí para manter mais 2.000 gerações vivendo. E eles próprios estão infelizes, se divorciando, se destruindo, o filho perdeu o juízo, a filha está doida, mas os caras se agarram àquilo que é temporal, que é passageiro. Eu quero me segurar nas coisas que não passam. Também como Paulo disse, porque as coisas que se veem são temporais,
as que se não veem são eternas. Então, crê nisso, tá bom? E por que rezar, então, orar por alguém que está para morrer? Por causa do meu amor pela pessoa e por causa, às vezes, do desejo da pessoa, da família da pessoa em relação àquilo. Então, Jesus, que orava e que botava a mão na cabeça das pessoas e todo mundo era curado, não fez isso de maneira absoluta. Ou seja, quando ele chegou em Nazaré, onde ele cresceu, foi criado, ele ficou perplexo com a incredulidade do povo da aldeia dele. E o texto lá de Marcos, capítulo 6, diz que Jesus ficou chocado com a incredulidade e disse que em lugar nenhum ele tinha visto um povo mais incrédulo, porque a familiaridade com ele, Jesus, fazia com que eles perguntassem: escuta, esse cara não é o filho de Maria, de José? Não moram entre nós os seus irmãos e suas irmãs? Aí ele disse: porque ninguém é profeta na sua própria terra. Às vezes uma pessoa precisa que uma outra venha de fora para falar aquilo que ela está ouvindo o dia inteiro, mas os ouvidos dela se bloquearam por razões de natureza psicológica distintas. E aí diz lá, o próprio Jesus não pôde operar ali muitos milagres se não curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Era quase que uma transferência direta, porque na maioria das vezes ele só dizia: eu quero, fica curado, e todo mundo ficava. Vem a mulher que pega na roupa dele atrás e o fluxo hemorrágico de 12 anos para. É morto que ressuscita, é leproso que ele diz: fica limpo. Bota a mão na chaga do sujeito e diz: fica limpo, e o cara fica limpo na hora. Agora, a incredulidade, ela bloqueia o processo, o fluxo desse encontro. O morto Lázaro não estava crendo, mas as irmãs dele, que estavam vivas, criam que Jesus podia trazê-lo da morte. E Jesus o trouxe da morte. Agora, havia muito morto em Israel, muita gente morrendo em Israel, e Jesus não andava correndo para curar mortos. Mas então a fé tem uma ligação direta a isso? A cura? A cura, ela opera em três dimensões. Uma tem a ver com quem recebe a oração, outra tem a ver com aquele que ora, se ele ora com a consciência da vontade de Deus. Tem muita gente que me pede para orar por cura, e eu não oro uma única vez pela cura, eu oro para que a pessoa tenha paz para atravessar o que ela está atravessando. Porque, por exemplo, nas igrejas pentecostais é uma obrigação que as pessoas fiquem curadas. Isso gera muita dor, opressão, angústia e muita hipocrisia, porque quando o pastor vai lá e ora e o indivíduo não fica curado ou morre, ele transfere aquilo tudo para o objeto da oração, dizendo: infelizmente, ele ou ela não tiveram fé para tomar posse da cura. Ora, Eliseu, que foi um dos profetas de Israel que mais curou pessoas, morreu de uma enfermidade incurável. E olha a ironia, jogaram os ossos dele, enterraram Eliseu numa vala, num túmulo, no deserto. E um dia, anos depois, só tinha os ossos de Eliseu lá, um morto que ia sendo conduzido ali do lado num esquife, rolou e caiu em cima dos ossos de Eliseu e ressuscitou na hora. Mas o Eliseu mesmo, que curava tanta gente, morreu de uma doença que ele não podia se curar. É a história que Jesus disse: médico, cura-te a ti mesmo. Não é assim que às vezes acontece. Paulo tinha uma conjuntivite crônica, um negócio incômodo. Eu estou com catarata nesse olho de cá, não estou vendo quase nada aqui do olho esquerdo. O Caio ali está um fantasma para mim. Com o direito ainda estou vendo, porque tem 30%. Vou ter que tirar isso agora. Não pensei em orar pela catarata em nenhum momento. Tem recursos. Eu costumo orar por aquilo que está para além do recurso humano. Filho meu está gripado, eu dou remédio. Tá assim, eu levo ao médico.
E quanto mais recursos houver, menos necessidade de oração por cura haverá, exceto naqueles casos absolutamente para além do que o recurso humano alcança. Quanto mais o recurso humano aumenta, menos a necessidade desse tipo de exercício para a cura física acontece. Então, para mim é muito simples esse processo. E, além de tudo, no meio disso tem o que João falou na epístola dele: se orarmos segundo a sua vontade. Então, às vezes a gente está orando numa direção totalmente oposta. É só o capricho, ou então o ego de quem está orando, que quer ficar famoso como curador, aí vai lá e ora, aí a pessoa vai embora, morre e você não teve fé, porque eu sou o homem do poder. Eu não sou o homem de poder nenhum, eu só quero é ter sabedoria para não deixar o meu próximo sentindo agonias que não pertencem a ele. E eu já vi muita cura acontecer, já orei por muita gente doente que ficou curada, mas isso para mim não é uma obsessão, nem é uma obrigação, nem é nada, e tem que vir de imensa espontaneidade, tanto de quem pede quanto de quem ora. Se não houver amor e espontaneidade, nem comece. Porque mesmo havendo tudo isso, às vezes a vontade sublime, suprema e maior é levar, como diz o Salmo. Crente não gosta desse Salmo. Que diz o seguinte, que agradável é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Agradável. O cara entra no absoluto. É melhor viver no relativo ou no absoluto? Eu quero entrar no absoluto.